Olá pessoal, começando mais um Game Over Podcast. Eu sou o Zero, hoje é dia 13 de março de 2025 e hoje, como você está vendo no título desse vídeo, eu não tenho absolutamente nada para falar. Na verdade eu marquei umas coisinhas aqui, só que são coisas assim. O episódio passado foi um dos episódios que eu mais tive orgulho, no fim das contas, de ter gravado, porque eu consegui unir um tema em cima de 2 jogos completamente diferentes, e consegui achar uma semelhança entre eles que eu acho que ninguém nunca comentou, porque são jogos muito diferentes de estilo, quem joga um provavelmente não conhece o outro, assim, são coisas muito distantes, né, é raro alguém que goste das 2 coisas. E eu trouxe um conceito da psicologia, eu consegui fazer um tema legal e amarrar tudo, e misturar isso com um evento pessoal da minha vida inclusive. E aí para o episódio de hoje, eu não consegui pensar em absolutamente nada. Eu vou tentar justificar com alguns eventos recentes da minha vida, e mas assim, tá difícil cara, tá difícil de pensar em conteúdo. Eu não lembro se eu comentei nos episódios anteriores, num desses últimos pelo menos, sobre o estado de saúde de uma pessoa da minha família. Eu já tinha falado em outros episódios que era uma coisa grave e tal, só que eu falava que ainda não era confirmado, ainda não tinham diagnosticado o problema que era, e eu não lembro se eu dei a resposta depois que o diagnóstico aconteceu então, porque hoje então a gente já tem um diagnóstico confirmado que é câncer, que a pessoa tá tendo, né, ela tá com um linfoma, é um linfoma, se eu não me engano é linfoma do manto o nome correto, e é um negócio meio raro, por isso que demorou pra descobrir. E agora finalmente descobriu então, e é câncer, né, e e assim, a vida meio que tá girando em torno disso agora. A minha pessoalmente talvez nem tanto, porque essa pessoa é uma tia da minha namorada, da minha mulher. Só que o tanto que isso tá afetando a minha namorada acaba me afetando de certa forma também, então eu tô vendo a minha namorada muito mal, por ter sido um diagnóstico tardio, as esperanças não são tão altas assim, né. Então, eu acho estranho ficar falando disso aqui, eu já falei outras vezes que eu não gosto, que eu não queria transformar isso em entretenimento, né, trazer isso para um episódio como se fosse um evento da minha vida divertido, obviamente não é, mas eu tô tendo que trazer isso hoje, porque é o que tá acontecendo na minha vida, né. Esse é mais um daqueles episódios que vai servir como diário pra mim. E é um dos motivos de eu estar com a cabeça cheia e estar pensando em pouca coisa. Nos meus momentos de liberdade, né, quando eu não estou trabalhando, quando eu não tenho que lidar com nada disso, eu tô me enfiando mais ainda no videogame do que eu já tinha costume de fazer, então meio que tá sobrando pouco tempo pra pensar de verdade e ser criativo, e eu tô só ocupando minha cabeça com outras coisas. Eh, então esse é um dos motivos, né. No episódio passado, o que eu comentei sobre uma pessoa que eu acho que se encaixa naquela história do desamparo aprendido, como é uma pessoa bem próxima a mim, também é outra coisa que está me afetando bastante, outra coisa que está invadindo os meus pensamentos mesmo quando eu não quero. Então assim, eventos chatos recentes estão tomando bastante espaço mental meu, né, e e eu não tenho feito nada de muito diferente na minha vida nos últimos dias. Nos últimos episódios eu tenho trazido histórias de jogos recentes que eu tenho jogado, né, eu trouxe o Soma, depois eu trouxe o Martha's Dead, depois eu trouxe o Spec Ops: The Line. São jogos que têm histórias que te dão motivos pra pensar, isso é muito bom pra criar conteúdo, mas nessas últimas 2 semanas inclusive, se alguém reparou quando eu falei a data de hoje, eu fiquei uma semana sem gravar de novo. A semana passada eu não gravei nada, eu fiquei até triste comigo mesmo, porque eu planejava gravar na quinta-feira passada, hoje é quinta-feira também, e não me veio absolutamente nada na cabeça, me veio algumas ideias soltas,
e que se eu fosse tentar gravar alguma coisa daria 5 minutos e aí eu não quis não fazer nada, não desenvolvi nada em cima de nada, então ficou um completo vazio. E hoje eu acho que eu ainda estava meio assim, na verdade, só que eu não queria ficar mais uma semana sem gravar, né, várias vezes eu já falei aqui que eu queria gravar toda semana. E hoje eu vou trazer este episódio sem tema, olha que beleza. E vou falar um pouco da minha vida e de mim mesmo de novo, e tentar não me importar com isso também, porque eu nem tenho audiência ainda e sei lá, eu já falei várias vezes que esse podcast vai me servir de diário, então vamos fazer ele servir de diário, né. E, enfim, eh, essas coisas, assim, quando o problema vem, parece que vem tudo de uma vez também, né. Não tá acontecendo tanto comigo dessa vez, mas como eu disse, tá acontecendo com a minha namorada e isso me afeta muito, né, porque é horrível ver ela triste, ela tem chorado bastante com tudo que tá acontecendo. Ela tem que estar sempre preocupada com correr atrás de médico e correr atrás de assinatura de médicos, porque é um sistema ultra burocrático também, é incrível como mesmo em situações de vida ou morte praticamente, o negócio continua burocrático. E e é isso, sempre tá tendo que pensar nisso e resolver coisas, pra ajudar. Parece que tá numa maré de azar também, a mãe da minha namorada, minha sogra, tem vindo em casa bastante recentemente e teve um dia que deu problema na moto dela. Primeiro foi um problema técnico, e aí dias depois bateram na moto dela estacionada na rua e quebrou várias coisas da moto e assim, já não chega tudo que tá acontecendo, parece que tem outra maré de azar vindo por cima disso, sabe. E aí a minha namorada tá ansiosa e preocupada. Também teve uma coisa com o meu cunhado que ele tá indo trabalhar em outra cidade agora e ele vai de van, e os caras da van tinha um maluco querendo ultrapassar um caminhão na pista, e aí veio de encontro com eles tentaram desviar, conseguiram no fim das contas, mas tomaram aquele susto, né, porque faltou pouco para bater. O cara do carro, né, que quase bateu neles inclusive, bateu num barranco e eles viram isso, então, né, susto, cena desagradável, né. E aí a minha irmã eu ia dizer minha irmã, a minha mulher fica preocupada com o irmão dela, a mãe dela tá com esses problemas da moto, e aí deu problema no carro também, é incrível, tudo acontece de uma vez. E aí as pessoas da família estão todas, assim, já estão sobrecarregadas com o problema de saúde da tia da minha mulher, né, e ainda fica acontecendo essas outras coisinhas, e aí as pessoas ficam mais distraídas e mais desnorteadas, sabe. É uma maré estranha, pra dizer o mínimo, né. Enfim, e aí essas coisas meio que estão tomando muito espaço, então, mental na minha vida. E é uma vibe ruim, né, não é uma situação muito favorável para se ter pensamentos positivos, digamos assim, né. E então, e tem acontecido isso na minha vida. E aí pra gente não ficar muito só nisso, né, eh, o que eu as minhas travadas de sempre, né. Enfim, pra gente não ficar muito só nisso, então, né, tentando voltar aqui a falar como gente normal, eu voltei a jogar Celeste. Nos episódios anteriores eu tenho colocado, acho que em 2 episódios eu já coloquei vídeos de Celeste, não vou lembrar qual aqui, mas não importa tanto. E aí eu meio que fiquei com saudade, né, quando eu fui editar os vídeos e colocar o vídeo de Celeste lá, eu meio que fiquei com saudade do jogo, e voltei a jogar ele. Eu disse em episódios anteriores que eu estava jogando Marvel Rivals durante o serviço, né, que eu consigo jogar ao mesmo tempo que trabalhar, porque o meu trabalho envolve eu ouvir as lives que eu faço moderação, enfim, já disse isso outras vezes. E aí dá certo eu jogar alguns jogos, que eu não preciso prestar tanta atenção assim, né. Eh, e aí eu parei de jogar o Marvel Rivals, tô jogando bem menos, né, diminuí drasticamente. E eu voltei a jogar Celeste, que é um jogo que eu adoro, né, é um dos melhores jogos de plataforma que existem por aí. E pra quem conhece o jogo, eu já peguei todos os morangos dourados do capítulo 1 ao 8. E pra quem não conhece, os morangos dourados são coletáveis que o jogo tem,
e que você pega quando você passa um capítulo inteiro sem morrer nenhuma vez. E é um jogo difícil, né, de se fazer isso, tem alguns capítulos que são bem longos. O capítulo 7 é famoso por ser o mais difícil do jogo. Aliás, pelo menos até antes de sair o 9, porque quando o jogo base saiu do capítulo 1 ao 8, né, e depois veio o 9 como DLC. E aí nas comunidades de gamers masoquistas, que eu faço parte de 2 no Discord, tem muita gente que completa, por exemplo, esse negócio dos morangos dourados do capítulo 1 ao 8. Eles conseguem terminar todas as fases sem morrer da 1 a 8, né, e eu sou uma dessas pessoas. E aí agora que eu voltei a jogar, aliás, explicando melhor, do capítulo 1 ao 8, como eu estava dizendo, eu tinha falado que o capítulo 7 tem a fama de ser o mais difícil, pelo menos do 1 ao 8, o 7 tem a fama de ser o mais difícil. E aí o capítulo 9, que veio depois como DLC, é o maior capítulo do jogo e é o mais difícil então. Tomou o lugar do 7 como o capítulo mais difícil. E assim, o capítulo 7, para você conseguir o morango dourado, é tipo assim, eu acho que o meu vídeo de conseguindo fazer isso tem uns 15 minutos, talvez. Então são 15 minutos de plataforma bem difícil, sem morrer nenhuma vez. Então se você morre, você volta lá do começo. Tipo assim, imagina você tá jogando, chega no minuto 13 e você morre, você perdeu 13 minutos, você tem que começar do zero. O capítulo 9 demora mais que 20 minutos e é mais difícil ainda. Então, quando eu joguei na época para pegar todos os morangos dourados, eu conseguia do 1 ao 8 e como é muito difícil, foi me cansando, né? Sobrecarrega fazer coisas muito difíceis em seguida, assim. Então eu não quis fazer o capítulo 9. Nessas comunidades que eu falei de gamers que conseguem esse tipo de conquistas difíceis e tal, as conquistas são geralmente separadas. Né, tem a do 1 ao 8 e depois tem a conquista separada só do capítulo 9, para você ver a diferença de dificuldade, inclusive. E aí muita gente faz o que eu fiz, pega do 1 ao 8, larga o jogo e deixa a 1 ao 9, aliás, a 9, só a 9, sem completar, né. Só que agora como eu voltei a jogar, o começo eu voltei a jogar só para matar a saudade, a intenção não era tentar o capítulo 9, mas aí eu terminei o jogo mais rápido do que eu esperava, né. Como eu já conhecia tudo, já tinha jogado outras vezes, já tinha feito coisas bem difíceis nele, que é pegar os morangos dourados, foi bem rápido jogar ele dessa segunda vez. Eu até postei um print na Steam lá da diferença das mortes da primeira vez que eu joguei e pra agora. São, assim, coisa de milhares de mortes a menos. Literalmente, não é exagero não. São milhares de mortes a menos, porque eu já sabia o que eu estava fazendo e eu já tinha jogado uma vez. E aí eu falei: "Nossa, mas eu ainda tô com vontade de jogar Celeste e eu já acabei tudo, então eu vamos ver aqui, vamos jogar um pouco o capítulo 9 e vamos ver o que acontece". E aí eu comecei a jogar, e é óbvio que me deu vontade de tentar sim pegar o morango dourado, e eu tenho feito isso. Tenho treinado Celeste incansavelmente esses dias, principalmente durante o serviço. Eu não estava jogando tanto fora do serviço durante o começo, porque eu não queria tornar o Celeste um dos meus jogos principais do momento, mas agora que eu tô tentando pegar o morango dourado, eu tenho que gravar eu fazendo isso, se eu quiser ter a conquista nas comunidades que eu participo. E não dá para eu gravar durante o serviço, porque aí a gravação pegaria o áudio dos vídeos que eu tenho que ouvir, das lives que eu tenho que ouvir, então não dá certo. Também eu teria que ficar pausando toda hora para alternar entre a janela do jogo e a janela do serviço, e então não ia ficar um vídeo muito legal, né. Aí eu deixo para gravar, para jogar o Celeste, só treinar durante o serviço. Eu treino as partes difíceis, ou eu tento fazer o capítulo inteiro, enfim, só treinamento. E aí, fora do horário de serviço, é onde eu vou jogar a sério para tentar o negócio e gravar. E aí, aconteceu uma coisa incrível nessa segunda-feira, que foi que eu consegui terminar a fase, abre aspas, inteira, porque assim, eu passei todos esses anos, já faz anos que existe esse DLC, esse capítulo 9 do Celeste,
E eu passei todos esses anos sem saber que existe uma sala extra, quando você termina a fase pegando o morango dourado. Pegando não, né, com o morango dourado, porque assim, se você termina o jogo normalmente, morrendo, né, como todo mundo faz, o jogo termina numa fase X. E aí eu consegui chegar até esse ponto. Eu terminei a fase X e já até levantei da cadeira todo feliz, né, comemorando que: "Olha, consegui, finalmente consegui". E aí, de repente, me aparece mais uma fase que eu nunca tinha visto na vida, que eu não sabia que existia. Pois é, existe uma sala extra quando você chega nesse final com o morango dourado, é conhecida como Golden Room, inclusive. E eu simplesmente não sabia que isso existia, eu me dei conta de que eu nunca tinha visto um vídeo de alguém pegando o morango dourado, nunca tinha visto ninguém falar dessa sala, eu não sei como que eu não sabia disso, depois de todos esses anos. E aí, eu cheguei nessa sala e eu entrei em pânico, porque eu estava gravando o vídeo, e aí tem aquela pressão de que eu não posso pausar, eu não posso olhar a guia, eu não posso fazer nada, e o que está acontecendo? E eu simplesmente tentei jogar no desespero, essa última sala aí, e me matei da maneira mais burra possível. E tinha ainda uma esperancinha em mim que não é possível, esse morango foi pego, né, contou o que eu fiz aqui, eu cheguei até o final, pelo amor de Deus. E não, não contou, eu não peguei o morango dourado, que eu achei que eu tinha pegado. Assim, se você conhece esse desafio, se você sabe do que eu tô falando, você deve estar chorando junto comigo agora, né, porque você sabe o nível da desgraça que que me aconteceu então. Porque assim, é um dos maiores desafios que tem por aí, na comunidade gamer, vamos dizer assim. Celeste, capítulo 9, Morango Dourado, procura aí. Cara, e eu achei que eu tinha conseguido, e aí tem uma sala me trollando no final que eu não sabia que existia, que eu nunca tinha visto. E é claro que eu poderia ter tido mais paciência e procurado, mas minha mente simplesmente não estava funcionando ali mais, porque se você sabe o que é completar um desafio muito difícil nos jogos, você imagina o nervosismo que é, e o nervosismo que eu estava na hora ali. E eu não acredito que eu consegui e tal, e de repente eu não consegui, e meu Deus, o que eu tenho que fazer aqui? E aí eu me matei da maneira mais burra possível e perdi o morango dourado. E isso foi na segunda-feira. Como eu disse, hoje é quinta-feira, eu tenho tentado de novo, com aquele otimismo, né, de que se eu conseguir uma vez eu faço de novo, e até agora nada. Até agora eu tenho morrido mortes ridículas no meio do percurso, que não acontecia antes e aí começa a acontecer, o que é uma coisa incrível, né. E até agora eu não consegui. Mas eu não vou desistir, já que eu cheguei até aqui, já que eu praticamente consegui chegar até o final uma vez, não é agora que eu vou desistir, né. Fui ver vídeos dessa sala extra depois, não é difícil, eu morri de uma maneira muito burra mesmo, de uma maneira muito ridícula, mas se eu tivesse tentado, tem chances de que eu teria conseguido, porque não é uma sala tão difícil, não é nada comparado com o que eu já tinha passado, né. É um finalzinho bem tranquilo até. O problema é o nervosismo que você já tá e tal, mas se tivesse um jeito de treinar só nela na verdade, as pessoas criam mods pra isso, tem o tal do debug mode que eu não fui atrás ainda, mas tem um jeito de treinar só ela, mas eu tenho preguiça de ir atrás dessas coisas, então eu vou arriscar na raça de novo. Porque, né, como eu falei, eu consegui uma vez, eu consigo chegar lá de novo. E como eu tenho jogado bastante no serviço, também é uma coisa assim, uma hora vai estar muito automático eu conseguir fazer isso tudo de novo, né. Por mais que eu acho que eu já deveria estar nesse ponto talvez, né, já que faz dias que eu tô treinando incansavelmente isso aí. Mas enfim, é é um dos acontecimentos recentes que eu queria compartilhar aqui. Eu quase peguei o morango dourado do capítulo 9 de Celeste, e eu morri na última fase que eu não sabia que existia. É incrível, acontecimentos incríveis, né. Ah, e além disso não tem acontecido muito mais na minha vida. Como eu disse, eu tenho jogado bastante,
mas eu ainda não terminei nenhum outro jogo com história que eu pudesse trazer aqui ou fazer alguma reflexão interessante. Depois que eu terminei o Spec Ops, eu fui jogar o Mega Man 11. Nem lembro se foi no lugar do Spec Ops que entrou o Mega Man 11, na verdade, mas enfim. Eu joguei o Mega Man 11, então, há pouco tempo. Já terminei, já platinei também, é um jogo até que curto. Mesmo com conquistas de você terminar o jogo mais de uma vez. Foi rápido até, não lembro se chegou a dar 30 horas pra mim, mas foi por aí. E gostei bastante, né, eu não lembro se eu já comentei aqui que eu gosto muito de Mega Man. E apesar de eu gostar mais da série X, né, a série clássica também é bem legal e o 11 é bem legal. Tem uma mecânica nova lá do Double Gear, né, que você tem as engrenagens de força e de velocidade. Você pode ativar uma de cada vez e aí tem um especial que dá pra você ativar as duas juntas. Enfim, é um jogo bem legal, bem bonitinho, músicas bonitinhas também. Não, nada se destacou tanto pra mim como costuma acontecer na série X, que eu adoro várias músicas da série Mega Man X. Mas no geral é um jogo bem legal. Sabe aqueles jogos nota 8, assim, talvez? Não é uma coisa espetacular, mas é uma coisa bem legal e que você aproveita todo o percurso. Mas no Mega Man geralmente tem histórias bem simples, né? Bem. Não sei se dizer superficiais parece ofensivo, mas não é nada de para trazer grandes reflexões aqui, pelo menos eu acho. Então não tem muito. Eu acho que eu não teria tanto o que falar dele aqui. E aí, depois que eu terminei o Mega Man 11, então, eu comecei o The Evil Within 2, que é um jogo que eu gosto pra caramba. Assim, o 2 eu ainda joguei muito pouco, né? Eu tô bem no começo dele ainda, mas o primeiro Evil Within eu gostei pra caramba dele. De gameplay, ele se aproxima bastante até de Resident Evil 4, pra quem não conhece, ter uma ideia. E também é um jogo de terror, né? O primeiro lembra bastante o Resident 4, até em alguns cenários, principalmente no começo do jogo, só que ele é bem mais doido, né? O jogo tá mudando de cenário o tempo inteiro, e no começo você não entende nada do que tá acontecendo. Só que quando você começa a entender a história desse jogo, eu, pelo menos, achei ela genial, sabe? É uma daquelas histórias que se destacam aí no mundo dos games pra mim. É uma história muito boa mesmo, cheio de detalhes e mistérios, e que eu não vou trazer tanto aqui agora. E o primeiro eu joguei já faz vários anos, eu acho. Sei lá, 2017, 18, eu devo ter jogado o primeiro. E apesar de eu gostar bastante da história, eu não lembrava tão bem. Então, antes de jogar o 2, eu fui ver alguns vídeos, resumindo a história do primeiro, né? Ele é uma história bem doida, com realidade virtual também. Eles criam uma máquina no jogo que une a consciência de várias pessoas e cria um universo baseado nas consciências que estão ligadas a essa máquina. E aí a máquina tem um núcleo, que geralmente é uma pessoa em específico que vai servir de núcleo criador para aquela máquina. E no caso do primeiro jogo, o núcleo da máquina é o cérebro de um psicopata. Psicopata, eu falei? É o cérebro de um psicopata. E aí, por isso, o jogo cria cenários tão macabros e monstros e claro, como eu disse, é a junção de várias consciências, não é só a mente do psicopata, mas como a mente do psicopata é o núcleo do negócio, é mais fácil que o universo criado por a realidade criada por essa máquina seja muito distorcido, né, muito macabro. E, basicamente a premissa do jogo é essa, vamos dizer assim, trazendo de maneira muito resumida aqui, mas então é um jogo de terror, né, que se passa dentro de uma realidade virtual. E a explicação, né, a justificativa para estar acontecendo tudo isso é essa. São várias mentes juntas e aí não funciona tão bem assim como eles pretendiam no fim das contas, né? E começa a acontecer coisas macabras, enfim. Mas é um jogo que eu gosto bastante e era para eu estar jogando bem mais ele, só que eu tô dedicando mais tempo do que eu gostaria ao Celeste, né? Como eu disse, eu gosto pra caramba do Celeste, mas agora eu tô meio obcecado em conseguir a conquista do Morango Dourado. E como eu já tô morrendo bastante, tá difícil, já chegou naquele ponto que se tornou meio cansativo, né? Mas eu não vou desistir agora. E como eu tô ansioso pra conseguir isso logo, me livrar dessa conquista difícil, eu tô muito focado nela e fazendo poucas
jogando poucas coisas, né, além de Celeste. Então, tô morrendo de vontade de continuar o Evil Within 2, mas tô mais focado no Celeste e vou tentar me livrar dele pra depois ficar mais tranquilo e jogar as outras coisas com mais liberdade, vamos dizer assim. Que mais? Acho que de jogo é isso. Eu ainda tô naquele N++, que é infinito, né? Tô fazendo um progresso bem lento nele agora, porque eu tenho jogado bem menos. Então eu tô com o N++, Evil Within 2. Eu já falei aqui, não sei se todo mundo vai lembrar, mas eu gosto de ter 3 jogos ao mesmo tempo. O Celeste acabou se tornando um quarto, que eu não tinha intenção de que se tornasse, mas acabou se tornando. E eu falei 3, né, com o Celeste agora. O que deveria ser o terceiro jogo oficial, digamos assim, do momento, é o Zelda Tears of the Kingdom, do Nintendo Switch. Eu comentei em episódios anteriores que eu tava com vontade de voltar pro Switch também, e eu finalmente fiz isso. Comprei o Zelda novo, e tô gostando bastante. É um jogo bem gostoso de jogar, bem divertidinho, só que é bem facinho, né? Eu vi alguns reviews antes de comprar, eu tava esperando um jogo que teria uns puzzles um pouco mais desafiadores, e aí aquela história da expectativa, né? Eu esperava uma coisa um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais que fosse forçar a minha cabeça, e não. É um negócio bem simples, bem fácil até. Mas ainda assim, é um jogo bem gostoso, bem divertido e bem bonito também, né? O que ajuda. Então, tô gostando. Tô gostando bastante do Echoes of Wisdom. Zelda Echoes of Wisdom. E de jogo, então, é isso aí. Outra coisa recente que eu voltei a fazer foi a ouvir os podcasts do Petri. Eu tinha diminuído a minha frequência drasticamente de ouvir o Petri, porque o ano passado foi o ano que eu assinei a plataforma do Petri, a Saco Cheio TV, no começo do ano, e eu passei o ano viciado em ouvir. Eu ouvia todo dia, como tem muito conteúdo, né? Eu ouvia quase todos os dias. Era raro quando eu não estava ouvindo alguma coisa do Petri. E nos últimos tempos eu dei uma parada drástica, dei uma diminuída muito grande no quanto eu ouvia. Eu não sei se foi a briga do Petri e do Thiago o principal motivo, mas eu acho que tem uma boa parte disso, né? Porque para quem conhece sabe que o Petri tem vários podcasts. O principal dele é o Saco Cheio, podcast Saco Cheio, e tem um outro também que é o Desinformação, que antes ele apresentava junto com o Thiago Carvalho. E aí eles brigaram e o Thiago saiu e eu acho que depois disso eu assisti bem pouco do Desinformação. O Thiago faz muita falta na plataforma, não dá pra negar isso, sabe? Independente do que aconteceu, independente de se você acha quem que você acha que tá certo ou errado nessa história, o fato é que os dois juntos trabalhavam muito bem, né? E traziam conteúdos muito bons, tanto engraçados quanto reflexivos, às vezes filosóficos e tal. Então eu dei uma boa diminuída no que eu tava ouvindo do Saco Cheio e ultimamente nessa última semana eu voltei. E aí até engraçado, eu não sei se isso acontece com vocês também, mas quando eu tô consumindo muito um conteúdo específico, e ele tá sempre ali presente e eu tô pensando nele com bastante frequência, até o meu jeito de pensar e de observar as coisas dá uma mudada baseado na influência daquele conteúdo, sabe? E aí, conforme você vai se distanciando dele, você vai voltando pro seu ponto base, digamos assim, né? Pro seu estado base. E aí, uma das coisas que eu percebi, ouvindo o Petri de novo, é que eu acho que eu tava me cobrando mais com esse podcast aqui, com o Game Over, quando eu parei de ouvir o Petri, quando eu me distanciei do Petri. Porque assim, na semana passada, eu tava, como eu disse, sem nada, sem conteúdo nenhum na cabeça, não consegui pensar em nada, não consegui trazer nada aqui pra vocês. E o episódio passado, o episódio que eu chamei de Ensinado a Desistir, eu acho que foi um dos episódios que eu mais tive orgulho de fazer por ser um conteúdo que eu achei legal. Eu tive orgulho de trazer aquilo. E aí, nesse episódio, aliás, né, pra gravar depois disso, que é o que eu tô fazendo hoje,
sem ter um conteúdo do mesmo nível, eu meio que estava me cobrando de eu não tenho nada para falar e eu não consegui trazer conteúdo nenhum, e eu preciso fazer uma coisa boa e bem pensada. E ouvindo o Petri, sempre surge as falas no meio dos programas dele de faz aí o que te vier na cabeça, sabe? Deixa o negócio fluir. E eu meio que tinha esquecido disso, por me distanciar do conteúdo dele. E eu falei, nossa, eu lembrei como no começo era o que eu estava tentando fazer, inclusive, só sentar e sem ter escrito nada e falar, sabe? E ultimamente eu não estava me permitindo fazer isso mais. Eu nem lembrava que eu me permitia fazer isso antes, né? E foi interessante lembrar disso e perceber que em pouco tempo eu meio que fui mudando a minha visão e esquecendo e comecei a me cobrar mais e tal. Não que os últimos episódios tenham sido, nossa, quão melhores, porque eu estava mais estruturado e tal. Eu só escrevo uns tópicos do que eu quero falar e falo o que me vier na cabeça. Só que para essa semana não tinha nem isso, né? Eu tava sem assunto nenhum. Vocês podem ver o que eu tô falando hoje é assuntos da semana que aconteceram na minha vida pessoal e só. Não tem reflexão e nada. É só eu contando a minha vida. E eu não tava me permitindo fazer isso. E aí eu voltei a ouvir o Petri e eu falei, puxa, eu podia fazer isso sim, né? Por que não? Até o cara do nível dele, às vezes se permite fazer isso, então quem sou eu para não me permitir fazer isso, sabe? Eu achei interessante. E outra coisa que eu acabo ouvindo nos programas dele, que sempre ele fala desse sentido de criação e de arte, essa visão artística do criador, sabe? Criar o conteúdo e pensar em visões diferentes e olhares diferentes sobre as coisas. Muito legal quando ele fala disso. E eu percebi que eu precisava, assim, eu percebi que nos últimos episódios que eu trouxe aqueles jogos, por exemplo, que eu falei, o Soma, o Spec Ops, o Marta, você consumir várias coisas diferentes te dá muito disso, né? Te dá muito oportunidade de criar e pensar e eu precisava entrar mais em contato com isso, mas com tudo que tá acontecendo na minha vida, parece que não tem muito espaço, sabe? Eu não sei se eu tô tentando me justificar demais aqui também, de falar: "É por isso que eu não pensei em conteúdo", mas sei lá, né? A criação de conteúdo não é o meu trabalho principal, eu não posso me dedicar só a isso, então acaba dificultando as coisas. E de novo, parece que eu tô chorando aqui, tentando me justificar mas sei lá, é o que tá me vindo na cabeça, então eu vou falar, né. Vou seguir o conselho do cara que sabe mais que eu. Eh, Enfim, tomara que isso seja minimamente interessante pra alguém. Tomara que eu mesmo goste de ouvir isso no futuro também, né. Já que eu tô falando que esse episódio vai ter a função de diário, então acho que, bom, acho que pra isso tá servindo, né, de um jeito ou de outro. Mas enfim, como eu já disse outras vezes também, eu não quero parar esse podcast, por mais que eu esteja falando que resumindo muito, o que eu tô dizendo é que tá difícil fazer, mas eu não quero parar. Eu tô gostando de fazer, até hoje que eu tô sem um tema específico, eu tô gostando de falar aqui, né. Seria legal se alguém ouvisse. Eh, e e eu vou continuar pensando em conteúdos e em trazer coisas aqui, em reflexões. Sabe uma outra coisa que eu me cobro muito também, cara? No começo acho que o episódio 3 ou 4 deve ser o 3. O episódio se chama Rumos do Canal e Minha Trajetória Gamer. A parte que importa aqui hoje é o rumos do canal. Eu falei o que eu queria fazer mais ou menos com o canal. E aí, eu fico me cobrando de que eu tenho que fazer o que eu falei, sabe? Tipo assim, eu não posso me permitir a mudar. Eu não posso sair do que eu planejei. E isso é ridículo. Inclusive, por coincidência, o Petri comentou isso num dos episódios que eu andei ouvindo aí, que esse é o percurso mesmo, sua vida vai mudar, você vai fazer coisas que você não planejava, e não tem nada de errado nisso. E eu pessoalmente tenho uma dificuldade com isso, eu fico imaginando que alguém vai ouvir
e vai falar: "Nossa, mas você tinha falado uma coisa diferente naquele episódio anterior". E e parece bem paranoico da minha parte falar isso agora, né. Minha namorada ri de mim porque eu faço isso, que ninguém vai me cobrar desse jeito, ninguém vai dar bola pra isso no fim das contas. Então, eu sou muito rígido comigo mesmo em vários setores da minha vida e esse é um deles. Eh, e é estranho, e eu preciso tomar consciência disso e não permitir que isso aconteça, né. Foi bom eu voltar a ouvir o Petri e me permitir a gravar esse episódio que eu tô gravando agora, sem um tema nenhum. Inclusive de dar o título do episódio, né, de sem tema. Eh, e aí eu me permito fazer isso de vez em quando, falar aqui de uma maneira mais aberta e mais pessoal, e nesses intervalos entre um episódio e outro, eu consigo pensar em coisas melhores pra falar e talvez trazer episódios tipo o último, o anterior, né, que eu gostei de ter trazido e ter pensado em tudo aquilo, uma coisa mais estruturada e mais bem pensada, né, mais reflexões. Eu sei que eu tenho conteúdo pra falar e coisas pra trazer, reflexões interessantes, e não estava me vindo nada na cabeça nessa última semana, nessas 2 últimas semanas, na verdade, mas eu sei que eu tenho, né, eu já consumi muita coisa na vida, eu tenho material pra isso, eu só preciso pensar melhor e revisitar algumas coisas, conhecer coisas novas, enfim. Eu sei que vai ter isso. E aí, quando não tem, eu crio um episódio desse tipo de hoje, que é uma entrada no diário, e eu conto o que tá acontecendo, e aí serve pra mim lembrar no futuro como é que estava a minha vida nesse período, e pra quem tiver um mínimo de curiosidade na vida deste ser anônimo que você está ouvindo agora, né. Enfim, eh, bom, acho que hoje é isso, né. Acho que chega de esconder que eu não tenho nada pra falar hoje, e esconder não, né, tentar fingir que eu não tenho nada pra falar hoje. Tentar fingir que eu não tenho já começou a falhar as frases, já comecei a falar coisas sem sentido. Enfim, chega de tentar não, espera aí, agora eu vou montar direito essa frase. Chega de tentar fingir que eu tenho coisas pra falar, é isso que eu queria dizer. É isso que eu queria dizer desde o começo. Tá vendo? Esse é um tipo de coisa que eu não estava me permitindo fazer, admitir falhas, admitir erros, e eu tenho que admitir, cara, eu tenho que admitir que eu sou humano, e ouvir o Petri me ajuda com isso. Uma coisa muito boa de ouvir o Petri é isso, você lembrar que você é humano, falho e muitas vezes ridículo, né. E o que eu tô fazendo nesse finalzinho com certeza tá ridículo. Mas enfim, eh, acho que hoje é isso. Vamos para as músicas, né, como sempre, pelo menos isso é fácil falar, né. Eu me veio umas músicas na cabeça essa semana que eu nem lembro, não sei da onde veio na minha cabeça. Eu devo ter ouvido algo parecido em algum jogo, alguma live do Kawhi, sei lá. Mas me fez lembrar de 2 músicas de uma banda que, na verdade, eu só conheço essas 2 músicas. A banda se chama Dolls Box, é uma banda japonesa, só de mulheres, e eu lembrei das músicas Take My Chance e da Loud Twin Stars. Essa Loud Twin Stars eu sempre confundo o nome dela, se eu nunca lembro se é Loud Twin Stars ou Twin Loud Stars, aí eu escrevi aqui pra lembrar melhor. É Loud Twin Stars. E a música Take My Chance é uma música que da primeira vez que eu ouvi eu achei ela muito foda, porque ela meio que te surpreende, principalmente se você vê o clipe. Veja um clipe dessa música no YouTube, chama Take My Chance Dolls Box. Assista desde o começo. Ela demora um pouquinho pra começar a música, porque no clipe elas armam o cenário e tal. E aí você imagina que vai vir uma música completamente diferente do que a que vem no fim das contas. Ela te surpreende. No clipe elas têm meio que uma plateia assistindo elas e a plateia se surpreende também e tem uma reação engraçada. E muita gente que ouve essa música pela primeira vez, eu incluso, tivemos essa mesma reação, que a plateia de nossa, que é isso? Eu não esperava isso. Então vejam aí, Take My Chance da Dolls Box e a Loud Twin Stars também, que não tem esse mesmo destaque que é a Take My Chance, mas é uma música que eu gosto bastante.
essa é uma daquelas bandas que eu já tô há anos falando: "Qualquer hora eu vou escutar mais músicas pra ver qual é que é", e eu nunca fiz isso até hoje. Eu já escutei uma ou outra além dessas, mas não se destacou tanto, e aí eu acabei não ouvindo mais nada. Mas essas 2 eu gosto bastante, então vejam aí o clipe, principalmente da Take My Chance. Eh, e é isso aí. Hoje é isso aí. É isso que temos pra hoje. Obrigado pra quem ouviu, e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.